Voltamos agora para a banca FCC, a banca maravilhosa do nosso coração. Meus amigos, essa questão número 5 trata de um assunto que está inserido dentro do contexto dos juros compostos. Esta questão que vamos trabalhar agora trata de um assunto específico, repito, dentro dos juros compostos. E essa questão vai falar a respeito de taxa aparente, taxa de inflação e taxa real. Costuma cair muito em prova, professor, esse tema? Só o tempo inteiro. Todas as bancas de concurso adoram colocar essa questãozinha na sua prova, ok, gente? Como é que funciona essa história de taxa aparente, taxa real, taxa de inflação? Você vai entender bem direitinho aqui com essa questão. Diz assim: suponha que a taxa de inflação apresentada em um determinado período foi de 5%. Opa, vamos anotar esta informação aqui no enunciado. A inflação do período, a inflação acumulada em um período foi de 5%. 5% o que, professor? Ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao ano? Nada disso. Essa não é uma taxa de juros, é uma informação que se refere ao acumulado de inflação em um determinado período. Não é taxa de juros, ok? Não é acompanhada de uma unidade de tempo. A inflação do período, 5%. Aí a questão continua dizendo assim: se uma pessoa investiu, se ela aplicou, é a mesma coisa, R$25 mil no início deste período, então alguém foi ao banco lá no comecinho do período e aplicou um capital de R$25 mil. R$25 mil. E resgatou, retirou, sacou no respectivo final todo o correspondente montante no valor de R$26.827,50. Vamos anotar: R$26.827,50. Ah, olha aí, a questão está dizendo que alguém foi a um banco, foi a uma instituição financeira e fez uma aplicação. Houve aqui uma operação de juros, foi aplicado um capital de R$25 mil e ao final de um período foi resgatado o montante de R$26.827. Qual é a pergunta que imediatamente vem à sua cabeça nesse momento? Professor, quanto tempo durou essa operação? A questão não está nos revelando isso. A questão não diz. Depois que ele fala o valor do capital e do montante, ele diz: então a taxa real de juros obtida por essa pessoa, aí já vem a pergunta da questão: quanto foi a taxa real desta operação? Em outras palavras, quanto foi o ganho real? Então vamos entender como é que funciona a historinha da taxa aparente, taxa real e taxa de inflação. A pessoa vai ao banco, faz uma aplicação, aplica um capital, daqui a um determinado período de tempo, que nem interessa quanto tempo foi, ela resgata um valor de montante. Resgata o montante. A questão vai trazer essas duas informações. A questão vai dizer quanto foi o capital aplicado, vai dizer quanto é o montante resgatado ao final. E aí, a partir dessas duas informações, só precisamos delas duas, você vai descobrir quanto foi a taxa desta operação. Por que que vamos chamar essa taxa de taxa aparente, professor? Porque esta taxa vai nos dizer, na aparência, quanto foi que esse sujeito ganhou com essa operação. Mas, se esta pessoa levar em consideração que naquele mesmo período houve uma inflação acumulada, ele vai descobrir, vai se dar conta que aquele ganho que ele pensava que tivesse tido era um ganho aparente.
Porque se ele levar em consideração a inflação do período, ele vai descobrir que o ganho real que ele teve, o ganho real não foi exatamente igual àquele que ele pensava. Então você, com essa simples explicação, já entendeu que a taxa real é um ganho que a pessoa teve na realidade, levando em conta a inflação acumulada no período que durou aquela aplicação. Muito bem, então aqui nós temos dois trabalhos. O primeiro trabalho é justamente descobrir, calcular quanto vale a taxa aparente. Então, professor, como é que eu vou fazer isso? Aplicando a fórmula dos juros compostos, que diz montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado... Agora veja, aqui seria elevado a N. O que é esse Nzinho, professor? É o tempo que durou a aplicação de juros. Só que essa questão não nos disse, professor. Será que o elaborador esqueceu de revelar quanto vale, quanto tempo durou essa aplicação? Não, meus amigos, ele não esqueceu. Quando estamos à procura do valor da taxa aparente, não interessa se a aplicação durou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não interessa quanto tempo durou a aplicação, vamos dizer que ela durou um período. Um período, professor? Sim, um período. E, professor, se essa questão tivesse falado que a operação durou 2 meses, eu jogaria 2 aqui na fórmula? Não. Você continuaria jogando 1. Um quê? Um período de 2 meses. Se a questão tivesse falado 6 meses, eu ia mudar aqui esse expoente? Não. Continuaria um período de 6 meses. Então, guarde esta informação. A fórmula do montante no regime composto para cálculo da taxa aparente se faz sempre necessariamente com expoente igual a 1, considerando um período. Não importa se o enunciado falar que a operação durou 2 meses, durou 3 meses, durou 6 meses, não importa. O expoente aqui será sempre igual a 1. É por isso que nós só vamos precisar do montante e do capital, porque o último elemento aqui que vai ficar faltando, o último elemento desconhecido, o único desconhecido, vai ser a taxa. E essa taxa aqui é exatamente a taxa aparente que estamos procurando. Então vai ficar assim, vamos lá. Montante R$ 26.827,50 é igual a 25 mil, que é o valor do capital, que multiplica 1 mais taxa aparente. 1 mais taxa aparente. AP, aparente. Vamos isolar este parêntese. Vamos fazer isso. Vai ficar assim, 1 mais taxa aparente é igual... Vejam que o 25 mil está multiplicando. Ele vai mudar de lado, ele vai dividindo. R$ 26.827,50 dividido por 25 mil. Professor, pelo amor de Deus, o senhor está falando sério? Gente, eu estou falando sério, viu? Eu estou falando seríssimo, seríssimo. Eu brinco em sala de aula e digo para os meus alunos na sala de aula o seguinte: olha, gente, a prova de matemática financeira, ela tem um lado espiritual muito forte, muito forte. Aí o pessoal fica assim, sem saber o que eu estou... Mas como assim, professor? Você ao fazer uma prova de matemática financeira, você paga todos os seus pecados fazendo contas. É verdade isso, professor? Está aqui a prova. Está aqui a prova. Tenho que fazer essa divisão na hora da prova, professor? Só se você quiser ganhar o ponto. Então vamos lá. Vejam que eu estava deixando para vocês fazerem as continhas em casa,
mas vou dar uma colherzinha de chá. Vamos fazer essa questão aqui, vamos fazer essa conta juntos, tá? Vamos fazer essa conta juntos. E digo mais, nós temos que ser precisos ao fazer esta divisão. Por que temos que procurar ser bem precisos? Porque as respostas que aparecem aqui, gente, ó, elas são todas respostas bem aproximadas umas das outras. Se você não fizer as suas contas com a maior precisão possível, tá? Você corre o risco de se aproximar mais de uma resposta diferente, ok? Então vamos lá, ó. 26.827 dividido por 25.000. Então vamos lá. Ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Pega os 5 primeiros. Dá para dividir 26.827 por 25.000? Sim, professor, aqui dá igual a 1. Aí você traz o 25.000 bem para cá, passa a reguinha da subtração, vai dar 1.827 bem aqui, né? 0 para 7, 7, 0 para 2, 2, 0 para 8, 8, 5 para 6, 1, 2 para 2, nada. E agora? Agora, para cair o primeiro zero, que não existe, passa uma vírgula e desce um zero. Dá para dividir 18.270 por 25.000? Não, professor. Então tem que aparecer um segundo zero bem aqui. E para aparecer esse segundo zero bem aqui, você põe um aqui, ó, e traz um para cá. A nossa conta agora é 182.700 dividido por 25.000. Dividido por 25.000, será que cabe um 7, professor? Se eu colocasse um 8, passaria, ó. Passaria 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20. Já passou do 18, não vai caber um 8, vai caber um 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35 e vão 3. 7 vezes 2, 14. 14 com mais 3, 17. Olha como coube um 7 bem bonitinho. Subtraindo, 0 para 0, 0. 0 para 0, 0. 0 para 7, 7. 5 para 12, 7 vai 1. 8 para 8, nada. 1 para 1, nada. 7.700. E agora, professor? Agora vai cair mais um zero bem para cá. E aí, 77.000 dividido por 25.000. Ah, professor, aqui ficou fácil, cabe um 3. 25.000 vezes 3 dá 75.000. Ó que beleza, ó. 75.000 para 77.000 são 2.000. 2.000 dividido por 25.000, vai escorregar mais um zero. 20.000 dividido por 25.000. E aí, professor, não dá para dividir 20.000 por 25.000. Eu tenho que colocar mais um zero aqui para escorregar mais um zero lá. 200.000 dividido por 25.000. Coube um 8. 8 vezes 25.000, 200.000. 200.000 menos 200.000. Não houve resto. Está aqui o nosso resultado. 1,07308. Professor, você recomenda a gente trabalhar com quantas casas decimais? Neste caso, vamos trabalhar com 4 casas decimais. Aqui depois do zero vem um 8. Então a gente pode aproximar esse zero para um 1. Então o resultado dessa nossa conta vai ser 1,0731. Olha o resultado ao qual chegamos. 1,0731. Volta lá. Ficamos assim, ó. O resultado dessa divisão, 1,0731. Isolando taxa aparente, este 1 que está somando mudou de lado e vai subtraindo. Daí teremos que a nossa taxa aparente vai ser igual a 1,0731 menos 1, 0,0731. Olha aí, gente, ó. O que significa isso, professor? Aqui a nossa taxa está em termos unitários, mas você interpreta comigo. O rapaz foi no banco, fez essa operação, aplicou 25 mil reais, tempos depois resgatou o montante de 26 mil. E agora, feitas as contas, descobrimos que ele pensa que ganhou
7,31% nesta operação que fez. Nesta operação de juros compostos que ele fez. Ele pensa, é um ganho aparente, 7,31%. Mas houve no período uma inflação acumulada de 5%. Então, na realidade, ele não ganhou aquele 7,31% que na aparência teria ganho. Levando em conta a inflação do período, nós temos como descobrir agora qual vai ser o verdadeiro ganho, qual a taxa real. Muita gente que não sabe o assunto acha que é só fazer uma subtração, acha que é só subtrair. Veja, nós encontramos aqui taxa aparente de 7,31%. Se você pensa que ganhou 7,31%, mas houve inflação no período de 5%, aí quem está mais desavisado pensa que é só fazer uma continha de subtrair 7,31% que ele pensa que ganhou, menos 5% de inflação, 7,31 menos 5 vai dar 2,31%. Aí o sujeito olha na letra C de casa e diz, opa, ganhei o ponto, que beleza, que maravilha. Abre um sorriso, marca a letra C e segue adiante. Ganhou o ponto, professor? Não, infelizmente, não ganhou o ponto, porque não é simples assim. Para calcular a taxa real, você não vai simplesmente subtrair taxa aparente de taxa de inflação. Tem um jeito próprio, professor? Sim, existe um jeito próprio de você calcular a taxa real. Vamos para a fórmula 1 mais taxa real é igual, numerador, 1 mais taxa aparente sobre 1 mais taxa de inflação acumulada. Aqui está a fórmula que traz a relação entre taxa aparente, taxa de inflação e taxa real. Professor, quando é que eu vou aplicar esta fórmula? Quando você tiver, dos 3 elementos que eu acabei de citar, 2 deles conhecidos e 1 desconhecido. Vejam que no caso dessa questão que estamos fazendo, a gente descobriu a taxa aparente, a questão já nos deu de bandeja a taxa de inflação e vamos descobrir o único elemento desconhecido, taxa real. Já houve todo tipo de situação possível em enunciados de questões de concurso. Ele pode trazer para você a taxa real e a taxa de inflação e pedir o cálculo da taxa aparente. Ele pode trazer a taxa real e a taxa aparente e pedir o cálculo da taxa de inflação. Não importa. Tendo 2 elementos conhecidos, aplica-se a fórmula e descobre-se o terceiro elemento, o elemento desconhecido. Então aqui vamos ter 1 mais taxa real é igual a 1 mais taxa aparente. Quanto foi a taxa aparente? Já fizemos. A taxa aparente foi 7,31%. 0,0731 sobre 1 mais taxa de inflação. A taxa de inflação foi 5%. 0,05. E aí ficamos que, vamos lá, 1 mais taxa real é igual. Quando você pensa que já pagou todos os pecados, né? Quando você pensa que já tinha pagado todos os pecados nessa questão, 1,0731 dividido por 1,05. Ainda tem essa divisão para fazer? Está falando sério, professor? Estou falando seríssimo. Vou deixar até esse presentinho aqui para vocês fazerem aí na casinha de vocês, tá certo, gente? Aí você fazendo essa divisão, você vai encontrar exatamente, olha aí, você vai encontrar exatamente 1,022. 1,022. Vamos isolar a taxa real.
aquele 1zinho que está ali somando vai mudar de lado e vai subtraindo. E aí vamos ter que a taxa real vai ser igual a 1,022 menos 1, que é igual a 0,022, que em termos, já é a nossa resposta, só que está em termos unitários. Se eu quero passar para termos percentuais, multiplica por 100, a vírgula avança 2 casas para a direita e chegamos a 2,2 ou 2,20, tanto faz, por cento. 2,2% ou 2,20%, aqui está a taxa real que estamos procurando. B de bola, resposta da questão número 5.